Na verdade, as pessoas acham que precisa de muitas pessoas para fazer algo. Mas quando você entra dentro de Juízes 6, você vê que Deus não levantou 300. Deus levantou um. Deus levantou um. Uau. Deus levantou um. Então, o que falta dentro da igreja é levantar dentro da sua congregação um líder para levantar 300. Todas as vezes que nós liberamos uma palavra profética, nós liberamos debaixo de uma graça. Então, existe um preparo para você falar. Uhum. Então, quando você libera uma palavra profética, você já orou, você já jejuou, você já buscou para você entregar. Então, a Bíblia fala que você não tem que ter espírito de temor, mas espírito de ousadia. Uau. Então, quando você trabalha dentro do que a Bíblia te ensina, Josué 1:3, onde você colocar a planta dos teus pés vai prosperar. Então, nenhuma palavra lançada por mim frutifica. Mas tudo que eu lanço pelo Espírito, que eu busquei no monte, no jejum, na oração, ela vai frutificar. Então, aquele momento que Deus me usa profeticamente para soltar uma palavra para você naquele culto, já não era eu. Era aquilo que estava dentro de mim. Então, eu fui simplesmente ousado dentro da ousadia que a Bíblia me ensina. Então, sempre que eu libero uma palavra, eu não libero por vista, eu libero porque eu creio. Eu creio que a palavra me ensina. Então você vai justamente na ousadia. Que o profeta ele tem que ser ousado. O profeta precisa ser ousado dentro daquilo que ele buscou. Se ele ora, se ele jejua, se ele consagra, quando ele abre a boca, ele tem certeza que não é ele, é aquele que usa ele. É o Espírito de Deus. A profecia, ela só é profecia quando ela se cumpre. Enquanto você solta uma palavra e ela não cumpre, ela não é uma profecia, ela é só uma palavra que foi solta no ar. Então, a profecia, ela é profecia quando você libera algo, profeticamente falando, dentro da palavra, e essa palavra ela é concluída. Então, na verdade, essas pessoas que profetizam sem uma base bíblica e não concluem, não é uma profecia, é uma palavra solta no ar. Então, o que está acontecendo é que muitas pessoas elas não se preparam para ela soltar aquilo que não é dela, mas aquilo que Deus deu para ela. Então, todas as vezes que você entra no nível sobrenatural, o céu, os acessos do céu, vai liberar você. Quando você profetiza quebrando rótulos. Você profetiza quebrando palavras do passado, aquilo que você não ia ser, aquilo que você não ia conquistar. A palavra profética, ela desata uma história que você tinha para reconstruir uma nova história. Então, o problema dessas pessoas é que elas profetizam e os rótulos não são quebrados. Então, quando você libera algo no sobrenatural que não é você, é aquilo que você carrega, é a sua identidade que você tem, é a sua busca, a sua intimidade, é a sua leitura bíblica, é a sua adoração no secreto, são seus dias de monte. Faz com que tudo aquilo que você fala vai se cumprir, não no seu tempo, mas no tempo que Deus tem, porque a palavra do Senhor, ela nunca falha. Uau! É justamente no tempo de Deus. Existe um tempo determinado para que aconteça aquela profecia que foi liberada para você. Não adianta você querer adiantar as coisas. Não tem como adiantar porque não sou eu. É o Espírito que eu carrego. Tem uma mensagem que eu ministro que fala assim, ó. Existe dentro de você uma transformação. E essa transformação que existe dentro de você é pelo Espírito. Então, quando você profetiza por aquilo que você está vendo ou você conhece, você não profetiza pelo Espírito. Agora, quando você profetiza pelo Espírito, ele automaticamente tem a responsabilidade de acelerar aquilo que vai se cumprir na sua vida. É justamente ele que faz. Agora, o quanto tem também aí daquilo que Deus direcionou ao profeta para que o profeta falasse e aquilo que aconteceu pela palavra do profeta. Porque a gente percebe, por exemplo, que existem a profecia que Deus direcionou, ó, vai e fala isso. E tem o profeta, quando ele realmente é profeta, né, que ele tem aquela capacidade de dizer, ó, segundo a minha palavra. Qual é o diferencial dessas duas profecias? Você tem a palavra profética e você tem a profecia. Então a profecia, quando você libera ela vai na velocidade do vento. Então quando você libera uma profecia debaixo daquilo que Deus te mostrou e você está cheio da graça de Deus, é como o vento que sopra em você. Então ele vai bater em você e ele vai fluir. A profecia ela é automática. A palavra profética, você tem um tempo que você vai ter que trabalhar. Vai ter um tempo de espera.
A profecia direcionada, ela quebra as cadeias, ela rompe. Se não existia, tem existência. Então, quando você busca mesmo, para você liberar uma profecia debaixo daquilo que Deus coloca na sua boca, nos seus olhos, ou você escuta, é rápido. Um exemplo, você libera uma palavra para uma pessoa que está no hospital com câncer, em 10 dias você vai sair. Você pode dar a data, porque você não está falando aquilo que você acha, você tem certeza, que é como o vento que está batendo em você. Então a profecia, ela te leva no nível de intimidade, de profundidade e de segurança daquilo que você está falando. Quais foram, assim, as profecias, por exemplo, que Deus, aquilo que Deus direcionou para você, que a algum momento você chegou a pensar assim, falou, Senhor, mas como eu falo isso aqui? Como eu falo isso, Senhor? Isso aqui é realmente algo muito forte. E você acreditou naquilo que Deus estava te entregando e aquela profecia de fato se cumpriu na vida de alguém. Eu estava em um culto nos Estados Unidos e tinha uma mulher que ela tava enxergando pouco, ela não tinha leitura. Então eu chamei ela para frente, e quando eu chamei ela, eu falei assim, Deus me mostra que a senhora não está enxergando bem. E ela balançou a cabeça. E quando eu liberei a palavra profética sobre ela, naquela mesma hora, quando eu entreguei a palavra profética, Deus está restaurando a tua visão. Naquele mesmo momento, aquela mulher voltou a enxergar. Então foi algo assim, que foi direcionado. Eu chamei ela, e quando ela chegou, ela ainda não estava enxergando, mas quando ela voltou, ela já estava com a sua visão totalmente aberta. No mesmo instante que você falou, foi usado por Deus. No mesmo instante. Agora, como é que fica essa questão, assim, por exemplo, apóstolo? Porque eu penso que tem aquela questão às vezes, a pessoa vê alguém recebendo uma profecia, vê Deus te usando, e ela acaba querendo estar todo culto para ter profecia, para receber profecia. Eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus use o apóstolo para falar comigo, eu preciso que o apóstolo ore por mim. Como que você, como um pastor, que além de ser um profeta, você é um pastor que precisa gerir uma igreja, cuidar das ovelhas e manter as ovelhas ali bem alimentadas, como que você faz para ter esse cuidado para que as pessoas também elas não acabem estando nos cultos apenas para receber profecias, apenas para ouvir aquilo que elas querem ouvir? Como que você faz para manter as ovelhas no curral? Eu tenho uma palavra que eu falo que a maior profecia é a Bíblia. Uau! Então eu ensino isso na igreja que eu pastoreio. A palavra profética é uma coisa, mas a maior profecia, quando você abre ela, é a Bíblia. Então, eu ensino eles que eles têm que ter uma base bíblica, eles têm que estudar a palavra, eles têm que orar, eles têm que jejuar e eles têm que consagrar. A palavra profética, a profecia, ela vai vir de acordo com aquilo que Deus ele quer liberar para a igreja. Por quê? Nós não somos uma Kodak, nós vivemos debaixo de Deus mostrou, você entrega. Nós não somos uma máquina de revelação. Então, a nossa igreja, elas têm um entendimento. Que não é todo culto. Tem culto que eu ministro e não solto nenhuma palavra, nenhuma profecia, porque a maior profecia já é a Bíblia. Então, esse é o entendimento que as pessoas têm que ter. Se você não tem o conhecimento bíblico, é vão. Você ir para a igreja só para você querer escutar isso que eu te digo. Recebe que a chave, a casa e o carro. Isso não faz sentido para muitas pessoas. Então, isso é ensinado. A maior profecia é a Bíblia. E isso, na sua visão, falta um pouco nas igrejas? Tipo, a gente vê aqui no Brasil que tem algumas igrejas que elas são super cheias, super lotadas, mas todos os cultos, eles são proféticos. São igrejas que elas focam em cultos proféticos e não há ali cultos de doutrina, não há cultos de libertação. O quanto você enxerga, assim, dessa banalização que muitos pastores têm feito com o sagrado que é o profético? Que é justamente focar em fazer revelações, entregar revelações, para encher a igreja, para talvez pensar nos seus interesses pessoais e não doutrinar as pessoas acerca do verdadeiro evangelho. O primeiro caminho que a gente encontra em Jesus era Jesus ensinando. Então Jesus sempre ensinava. Jesus fazia libertação, Jesus entregava as palavras proféticas, Jesus curava, mas Jesus ensinava. Então, quando você não trabalha dentro do que a Bíblia te ensina, você trabalha errado. Então, você sempre tem uma igreja em movimento. Então, você não tem membros, você tem visitantes. O intuito de você ter uma igreja é você ter uma membresia
uma membresia que fala a mesma língua que Jesus falava. Porque se você fala a mesma língua de Jesus, os seus membros vão falar a mesma língua com você. Então, esse movimento pentecostal ou neopentecostal é um movimento que tem feito pessoas não entenderem o caminho que elas têm que chegar e onde elas devem chegar. Há uma dificuldade muito grande aqui dentro do Brasil, como também há uma dificuldade muito grande dentro dos Estados Unidos. Mas a dificuldade não está nas pessoas, porque elas são ovelhas. A dificuldade está na liderança. As ovelhas, elas vão seguir o caminho do líder. do líder. Do líder, Então, quando nós vemos uma igreja em movimento, uma igreja que é só revelação, que é só roda-roda, que pula, que só gritaria, isso não é o problema de quem está lá. Isso é o problema de quem está ensinando. Ah, então o problema não é dos membros. É justamente da liderança, que mantém isso como ensino, como prioridade. Como prioridade, porque muitas das vezes é a maneira que eles têm para levantar um recurso. Então, tem igreja que vive de campanha em campanha, que usa um artefato, usa uma outra coisa para atrair pessoas. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia te ensina que é graça e conhecimento. Você tem que crescer na graça e você tem que crescer no conhecimento. Conhecimento é leitura bíblica. Graça, você vai ter que buscar nas leituras de livro, nos conhecimentos afora, jejum, oração, monte. É graça e conhecimento. Só que para você viver graça e conhecimento, você tem que ser apertado nos processos. Você não vai viver uma vida de vitória sem luta. Você não vai viver uma vida de vitória sem problema, sem dificuldade na tua casa, com o teu filho, com a tua família, no teu ministério. Só que ninguém quer passar a dor. Ninguém quer o processo, né? Todo mundo só quer o propósito, mas o processo... Então, são essas dificuldades que a igreja hoje, ela está vivendo um evangelho raso. Não tem raiz. Não tem raiz. Não tem até aquela questão de você ver que as pessoas, elas estão na igreja, mas poucos sabem sobre a Bíblia. Elas estão tão alimentadas assim só com aquilo que alimenta o próprio ego, que elas pouco sabem sobre a Bíblia. O que é preocupante. Eu tenho uma mensagem que eu ministro sobre Gideão, que eu falo algo. Gideão, ele nunca foi uma pessoa preparada para lutar. Mas Gideão, Yang, ele foi chamado. Então, quando Gideão foi chamado, ele vai para o lagar, que ele vai para o lugar errado, e dentro do lagar, Gideão começa a fazer um trabalho onde ele não tinha que fazer. Mas no lugar que ele estava malhando o trigo, ele estava enxergando os seus inimigos. E quando o anjo chama ele e fala assim, vamos levantar. Aí levanta 22 mil, aí levanta 10 mil, aí chega nos 300. E aí eu tenho uma revelação dentro disso. Na verdade, as pessoas acham que precisa de muitas pessoas para fazer algo. Mas quando você entra dentro de Juízes 6, você vê que Deus não levantou 300. Deus levantou um. Deus levantou um. Uau. Deus levantou um. Então, o que falta dentro da igreja é levantar dentro da sua congregação um líder para levantar 300. Para levantar 10 mil, para levantar 22 mil. E o problema é que essas pessoas que têm que ser levantadas, elas não estão sendo levantadas, porque elas estão sempre no lugar errado, sempre nas posições erradas. E aí isso está dificultando o nosso evangelho de Cristo ser pregado dentro da verdade. Porque a palavra profética, a profecia, é segundo plano. O primeiro plano é Bíblia, é estudo bíblico, é jejum, é oração. Esse é o primeiro plano.